Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos gravar uma aulinha aqui porque nós precisamos passar essa aula 19. Hoje a aula 19 ela vai tratar de multiplicação, crescimento, discipulado e colíderes. São vários assuntos que você precisa saber. Então, hoje é a nossa aula 19, estamos quase no final, né, dessa nossa escola de líderes, e eu creio que você já aprendeu muito e já está já na reta final, então nós nos preparando para uma próxima etapa das nossas vidas. Então, como nós vamos falar sobre multiplicação, crescimento, discipulado, colíderes, eu gostaria que você prestasse muito atenção no que vai ser falado, no que você vai estar tratando para com os teus colíderes, os teus ensinamentos para essas pessoas que vão estar ao seu lado, tá bom? Então vamos lá. Os principais fatores que trazem o crescimento para a multiplicação. Por exemplo, o tempo de devocional diário, isso é muito importante, ter um devocional diário. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo, o tempo é gente que faz. Por exemplo, você vai trabalhar, você tem tempo para trabalhar, para ir na farmácia, para estar com a tua família, mas você tem que tirar tempo para Deus. E eu aconselho você que esse tempo de devocional seja a tua primeira tarefa do dia. Eu costumo fazer assim e dá certo, porque você já teve o teu momento com Deus ali na tua manhã. Mas eu não tenho tempo. Levanta um pouquinho mais cedo e faça seu devocional. Isso é muito importante, que você já receba o alimento na primeira hora da semana, porque a Bíblia mesmo recomenda que as primícias são para o Senhor. Então nada mais justo que você tirar um tempinho para fazer o seu devocional. Estabelecer alvos para multiplicação e eventos. Então os eventos são muito importantes também. Vamos tratar também, marcar a data para essa multiplicação do seu GR, treinamento, treinar os colíderes, treinar as pessoas que vão estar ali te ajudando, enviar os membros para a escola, falar que as escolas são importantes, né? Porque sem as escolas você não aprende nada, nós precisamos aprender e aonde a gente aprende é na escola. Assistência do líder e dos membros, mas sem exercer a paternidade. Não esqueça que você não é o pai dessas pessoas que estão ali para você dar assistências a elas. Elas são pessoas e elas estão ali por livre e espontânea vontade. E a obra do Senhor, ela é voluntária, ela não é por obrigação. Invista sempre em ter muitos visitantes. Convide. Faça uma listinha e comece a convidar para o seu GR visitantes. Ah, mas eu já convidei 10, não interessa. De 10 vai vir 2. Você já ganhou essas almas para Jesus. Faça contatos sociais pelas mídias sociais. Prepare o seu colíder. Visite os membros do GR, isso é importantíssimo, a visita, olho no olho, a conversa para ver o que essa pessoa está precisando, que necessidade que essa pessoa tem. Sempre ensinar sobre o que é um GR, os princípios, os seus objetivos, as suas funções, quem são os integrantes dos seus GRs, preservar a saúde da igreja. Converse com as pessoas que vão no seu GR sobre a saúde da igreja, como é a sua igreja. E vamos estabelecer novos alvos. Nada tem sucesso se não tivermos alvos definidos, uma visão clara do propósito, propósitos claros, deixe claro o que você quer. Estabeleça alvos claros e bem definidos para gerar sucesso. Marque data da multiplicação e comunique o tempo todo.
tenha visão, administração e paixão. Sem paixão pelo aquilo que você faz, ele não dá fruto. Você tem que ter no teu coração aquela paixão. Sabe quando você começa a namorar uma pessoa que você diz que está apaixonado? É isso que você tem que ter em sua mente na obra do Senhor, ter paixão pelo aquilo que você pelo aquilo que você faz. Trabalhar sem alvo e sem meta é infrutífero. Marque uma meta, veja o que é o teu alvo, estabeleça rotineiramente esses alvos. Tenha tempo de excelência gasto com Deus. Então, como eu disse lá no início, dê suas primeiras horas da manhã para o Senhor. Seu GR deve ser uma equipe de evangelismo que pesca com rede. Então, olha lá a pesca do apóstolo Paulo, né? Primeiro ele viu que não tinha nada, ficou ali pescando toda a noite, não pescou nada. Mas quando ele colocou Jesus na caminhada dele, quando Jesus falou com ele que era para ele lançar as redes, ele pescou uma quantidade imensa de peixes. Então nós temos que colocar o Senhor no nosso evangelismo e ir pescar. Forme novos líderes, não tenha medo de formar novos líderes. Nós temos que deixar o nosso colíder andar, dar asas para ele imaginar, dar asas para ele criar. Então é você que tem que deixar ele ir, não puxe ele para perto de você, coloque ele debaixo do braço e só deixe ele fazer o que você quiser, o que você mandar. Deixe ele ter atitude, deixe ele comandar. Dê funções para ele fazer. E aí você vai ver que esse colíder ele já está preparado para ser um líder. Como formar novos líderes? Formar um sucessor é o maior segredo do reino de Deus. Está escrito lá em João 4:35. Dá uma lidinha lá, não vou ler aqui para nossa aula não ficar muito extensa, mas se vocês têm dúvida, lá em João 4:35 você pode estar dissertando sobre isso. Prepare todos para serem servos, gere esse sentimento nas pessoas, que elas têm que ser servo, não é por força nem por violência. Prepare, deixe ele ir, faça com que ele se sinta bem, que ele seja servo, que ele seja livre, não prenda as pessoas. Prepare alguns servos para serem líderes, identifique-os. Fale que o fulano é líder, dê identificação a essas pessoas. Nunca veja as pessoas como incapazes de liderar. Ah, mas esse aqui não dá, ele é assim, ele é assado. Não, as pessoas são como são e nós temos que aceitá-las do jeito que elas são. Cada um na obra do Senhor, ele tem um propósito para cada pessoa. Tenha relacionamento, essa é a melhor forma de formar novos líderes. Então, se você é uma pessoa fechada, se você é uma pessoa que não se comunica muito, como é que você vai formar novos líderes? Você sendo um líder, você tem que ter um relacionamento saudável, conversar com as pessoas, ir de encontro a elas. Tenha relacionamento com o Espírito Santo, isso é muito importante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Então, se nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, então nós temos que contar com a ajuda dele. Nós temos que investir cada vez mais em ter essa intimidade com o Espírito Santo. Todos devem trabalhar. Veja, 10% do povo das igrejas fazem todo o trabalho e 99% não fazem nada. Então, olha a diferença entre só 10% fazendo a obra do Senhor e 99% não fazendo nada. A Bíblia diz que nós temos que estar ligados a fazer a obra do Senhor. Não é a Bíblia que diz, sou eu mesmo que estou dizendo. Porque
A obra é grande, eu ia dizer isso, mas me fugiu. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, diz a palavra. Então nós temos que torcer essa diferença aí para que sejam mais pessoas trabalhando na obra do Senhor, para que o ID do Senhor, que Ele nos compete a fazer, seja feito, seja concretizado. Supervisione os novos, as pessoas novas que estão chegando no teu GR, supervisione essas pessoas, veja o quanto eles podem se doar ao Senhor. Treine as pessoas, veja o que elas estão interessadas em fazer na obra do Senhor, porque nós nunca sabemos quem se tornará um líder. Então você tem que estar ligado, você como líder tem que estar ligado quem fala mais, quem se assim dá para ver quem é a pessoa que está mais interessada ou não. Então você consegue tirar dali um líder. Então você tem que ficar ligado, preparado. E todo líder deve ter outro colíder em formação. Então tenha na tua mente, você está se preparando para ser um líder. Então eu sou líder, eu tenho que ter um colíder em formação. Porque eu não sei o dia de amanhã. Então nós temos que ter essa meta. Quem é líder já tem que ter um colíder em vista. O segredo do crescimento, formar novos líderes de GRs e colíderes, é o que nós já estávamos falando, né? Formar novos líderes e colíderes, deixar as pessoas irem, deixar as pessoas fazerem a obra do Senhor livremente, dar tarefas a essas pessoas, não deixar elas debaixo do nosso braço e nós só dar a função de que elas façam as tarefas na obra do Senhor. Não, nós temos que deixar elas tomar atitude e se resolver. Ter paixão pela obra de Deus, eu já falei, ter relacionamento com o Espírito Santo também. Então, a função, qual é a função do colíder? Quem sabe aí você, qual é a função do colíder? Sabemos que todo GR precisa de 2 colíderes em treinamento. Serão eles que farão a função da multiplicação acontecer, porque no tempo certo serão enviados para abrir os seus próprios grupos, os seus próprios GR, para quê? Para fazer a igreja crescer. Esse é o objetivo. Reconheça em meio às pessoas que frequentam o seu GR aquelas as quais você pode convidá-las para assumir a função de colíder. São pessoas dispostas a servir e desejosas a alcançar a visão. Mas lembre-se, todo o colíder precisa ser treinado. Não jogue ele na obra de qualquer jeito. Você que é líder e está de olho em um colíder, uma pessoa que possa assumir essa função, você tem que treinar. Como você vai treinar? Vai fazendo um discipulado, vai lá, visita ele, marca uma visita. Mas você tem que ter em mente uma coisa: eu sou líder, marquei a visita para as 8 horas da noite, vou chegar às 8h15. Já está errado. Se você está treinando um colíder, você tem que chegar um pouquinho mais cedo, 5 minutos antes ou no horário que foi marcado. Para você o quê? Você está dando o exemplo. Então, chegue na hora certa. Para ter sucesso precisa de um formato operacional. Eu vou citar um exemplo. Moisés, que estava organizando o povo conforme a direção do seu sogro Jetro, Deus também mandou Abraão organizar Israel em 12 tribos, Salomão que estabeleceu os 12 príncipes para que cada um cuidasse de um mês do ano a ser e se responsabilizasse pelas questões financeiras. Jesus também separou os 72 discípulos e mandou evangelizar de 2 em 2. Esse é o modelo de discipulado que você tem que ter em mente.
Nós não tiramos de qualquer lugar aleatório, inventamos esse modelo de discipulado, mas a gente pegou aqui, conforme o que eu citei para vocês, o modelo da palavra do Senhor. Jesus mesmo, ele separou os 72 e mandou de 2 em 2. Então você é líder, você tem o seu outro líder, a sua dupla, você vai visitar esse colíder, você vai treinar esse colíder, os dois. Amém? Então, a estrutura organizacional de Jesus. A primeira geração, a equipe de gestão, 6 equipes de 2. Então, ele tinha 6 equipes de 2, que deu os 72, né? Então, aqui, esse foi a organização de Jesus. E lá em Lucas 9:1 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Então você também, o Senhor diz que Ele nos deu esse poder também para curar e para expulsar demônios e para fazer a obra do Senhor acontecer. Então, quando você está treinando o seu colíder, dê essa palavra para ele, mostre em que você está baseado para que ele faça a obra do Senhor e para que ele vá e dê crescimento. A segunda geração, equipe de multiplicação, 36 equipes de 2, 72 pessoas. E depois designou o Senhor ainda outros 72 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Está escrito em Lucas 10:1, 2. Eu já citei lá em cima esse versículo também, falando sobre isso, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas você tem que preparar esses ceifeiros, mais ceifeiros para a obra do Senhor, como fez Jesus aqui. A primeira geração precisa ser treinada e equipada fortemente através dos discipulados e também formar suas próprias equipes de gestão. A segunda geração precisa ser levantada como um exército evangelístico focado na salvação das almas e no crescimento dos GRs. Isso tem todos os ministérios evangelísticos, que são os jovens, os adolescentes, os casais, homens e mulheres. Esses são os nossos GR, que tem toda essa dinâmica aqui da primeira e da segunda geração, como Jesus nos ensinou. Dessa maneira, uniremos o modelo como o sistema de Cristo. Então, esse modelo, se nós tivermos em prática, se colocarmos em prática esse modelo que o Senhor nos ensina, com certeza nós teremos êxito, com certeza nós seremos uma grande igreja evangelística, que esse é o propósito, né? De evangelizar pessoas, de cuidar de pessoas, de fazer o ID do Senhor. Então essa aula aqui já é o final da nossa aula, né? Então eu creio que você já está preparado para fazer a sua equipe andar, você como líder, fazer os seus colíderes dar fruto. Cuide para que você não seja um líder exigente demais e não tão também sem alvo, sem puxar. Eu sempre digo que a gente tem que ser que nem faz com um adolescente, dá a cordinha, mas também puxa um pouquinho, né? Porque se eles são seus colíderes, eles ainda estão em fase de crescimento. Então nós temos que cuidar para que nós não sejamos nem exigente demais e nem exigente de menos, fazendo conforme o Senhor tem nos mandado. Então essa é a nossa aula, nós encerramos essa aula hoje e eu quero te dizer que a
a nossa etapa, a nossa escola de líderes, ela está acabando. Nós temos ainda a aula 20, né? Deixa eu ver aqui quantas aulas nós temos ainda. Nós temos somente a aula 20, que eu queria te dizer para você se preparar. Na nossa próxima aula vai ser a arte de pregar. Você vai fazer uma pregação, procurar um texto para você estar se preparando, prepare uma palavra, porque você não sabe quem vai estar te ouvindo, então se prepare, você já é um líder em andamento, então se prepare para trazer uma palavra abençoada. Então nós somos vários alunos, então eu gostaria que você se preparasse tipo uma palavra pequena, porque a nossa turma é um pouquinho extensa, então ela vai ter uma palavra de uns 10 minutos cada um, já está bom. Então assim, não é uma coisa que você não está acostumado a fazer, porque lá no seu GR você já, às vezes já você que está escutando essa palavra já é líder ou já é co-líder, já exerce essa função. Então prepare essa palavrinha para estar trazendo, para estar ministrando na próxima aula. Eu creio que vai ser uma bênção, eu creio que a gente está aqui para aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. E eu deixo aqui o meu abraço para você, deixo aqui o meu carinho e tenho certeza que você fazendo conforme a palavra do Senhor, conforme as orientações que nós passamos, você vai ser um líder abençoado, você vai ser um líder que dará frutos, que você vai ver os seus frutos serem colhidos através de outras pessoas, que você vai fazer com que elas andem e tenham um crescimento com o Senhor próspero, tá bom? Então tá, até a próxima aula, Deus abençoe você e até mais!